estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com muita alegria que começamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Esse é o programa 22 e nós vamos estudar o capítulo 5 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, Manifestações Físicas Espontâneas. Esse é o primeiro programa desse importante capítulo. Mas nós vamos iniciar o estudo de hoje com uma reflexão muito oportuna a nós todos médiuns, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 10, quando os Espíritos comentam um trecho do Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 18. Os Espíritos assim anotam para Allan Kardec: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem as suas instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores, destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem em toda parte, em todos os países, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem, para que todos os homens reconheçam que são chamados à verdade. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, e se ao invés de frutos sanzonados, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. É uma reflexão muito oportuna, porque nós vamos falar hoje das manifestações físicas espontâneas. Aquelas que acontecem sem a intervenção da vontade do médium. E aqui, entendo a vontade do médium no sentido de promover uma reunião específica para a produção de fenômenos de efeitos físicos. Nesse capítulo, Allan Kardec estuda os fenômenos espontâneos, que ele, inclusive, considera como um dos que mais provam a autenticidade do fenômeno, porque acontece em lugares inesperados, com pessoas que não acreditam no espiritismo, com pessoas que não são espíritas, que pessoas até que discordam das ideias espíritas, ou que nem se preocupam com o tema. Porque quando esses fenômenos acontecem junto ao meio espírita, é muito comum se dizer que isso decorre da imaginação da pessoa. Mas quando o fenômeno surge espontaneamente, sem que ninguém lembre ou pense nisso, está aí exatamente a autenticidade do fenômeno. Mas Allan Kardec faz um importante alerta, que é o bom senso. Todas as vezes que nós ouvirmos um relato de um fenômeno de efeito físico espontâneo, um barulho, um ruído, uma aparição,
um objeto que cai. É importante nós verificarmos a origem e não já de imediato dizer que isso é um fenômeno, para que a gente não seja levado pelo engano, pela ilusão, pela imaginação, pela mistificação, ou por aquelas pessoas que querem simplesmente fraudar. Então, eu posso ouvir um barulho na parede de um ambiente e ser devido a um ruído provocado pelo vizinho. Mas eu também não posso ser cético e duvidar de tudo que aconteça. Isso é que é o equilíbrio. E esse equilíbrio nos coloca seguros da situação, para que a gente, não sendo levado pela crendice e nem sendo levado pelo obscurantismo das ideias que negam a realidade espiritual, nós possamos utilizar e compreender aquele fenômeno, aquela ocorrência, utilizar para um aprendizado pessoal. E é isso que Allan Kardec menciona no item 83 de O Livro dos Médiuns. Porque uma infinidade de situações, não é, de objetos podem provocar ruídos. Então, a gente não pode já de imediato dizer que é um fenômeno de efeito físico. Mas também, como dissemos, não descartar. É importante buscar a origem de forma desapaixonada, sem a empolgação de, ao ver algo inesperado, achar que aquilo é um fenômeno de efeito físico. Então, o espírita é, acima de tudo, aquele que aplica o bom senso, a racionalidade, pensa, reflete, porque isso é que confere segurança na interpretação do fenômeno de efeito físico, já que ele é espontâneo, inesperado, ocorre em todos os lugares e pode acontecer a qualquer hora. Porque, na verdade, o fenômeno é provocado diante da presença de médiuns. E muitas vezes a pessoa não sabe que é médium ou que tem um médium naquele lugar. Kardec tenta explicar que essas pancadas provocadas por espíritos, elas geralmente são secas, surdas, podem ser fracas, leves, distintas, às vezes retumbantes, um barulho imenso, mudam de lugar. Mas, na verdade, o que identificaria mesmo o fenômeno, em termos, para nos referirmos a barulhos, a pancadas, né, a ruídos, a movimentos, seria a obediência desse ruído à nossa vontade. Não é bem o jeito que o fenômeno se produz, mas em sendo possível, averiguar se há uma obediência. Porque a obediência denota que existe uma inteligência do outro lado querendo se comunicar. Então, se as pancadas são ouvidas num lugar e a pessoa pede em voz alta ou pelo pensamento, Kardec destaca isso, não precisa ser em voz alta, mas se a pessoa pede em pensamento que o ruído aconteça em outro lugar, e o ruído acontece, e você determina e ele acontece de novo, então aí você está comprovando que realmente é um fenômeno de efeito físico espontâneo. Porque ele respondeu ao seu desejo. E todas as vezes que nós vamos estudar esse fenômeno, a base dele realmente é a obediência. Desde as meninas Fox, em 1848, quando na casa delas começam a acontecer os barulhos, elas verificam que era um espírito, Charles Rosman, não é, que estava promovendo, ele desencarnado, aqueles barulhos, aqueles objetos que caíam, e aí a pessoa ia verificar no lugar, os objetos estavam nos lugares, eram apenas ruídos. O que mais caracterizava era exatamente essa obediência. Então, a nossa relação com esse fenômeno precisa ser assim, muito consciente. Embora Kardec faz uma ressalva. Nem sempre esses ruídos, esses objetos, né, esses sons, porque às vezes você não os vê, você não vê o movimento, você
ouve, percebe, sente, muitas vezes eles não nos obedecem. Então, não quer dizer que seja uma situação absoluta a obediência, porque pode ser um espírito que não queira obedecer à sua vontade. Então, realmente é um fenômeno muito delicado que necessita de um cuidado grande para se atestar, para se afirmar. Às vezes você vê uma foto e acha que aquela foto ali tem uma aparição. É importante pesquisar se não é uma distorção da câmera, se não houve uma montagem, para que não haja uma credibilidade absoluta. Nós vemos filmagens que às vezes são montagens, em que a pessoa ela fantasia em torno daquilo, e às vezes isso aí ganha as mídias, não é? E não passa, na verdade, de um charlatanismo, de um embuste. E as pessoas atribuem isso muitas vezes ao espiritismo, uma crença cega. O que nos destaca, o que destaca o espírita, é exatamente de não ter essa crença cega, de não duvidar, saber que é possível o fenômeno, mas também não ter uma crença cega, de achar que porque a pessoa disse, sem maior comprovação, aquilo é uma realidade. Em qualquer fenômeno. Então, isso não é desrespeitoso aos espíritos, muito pelo contrário. Representa um amadurecimento do indivíduo. E aí, no item 84, Kardec ainda comenta que diante de situações como essa, não há necessidade de ter medo. Porque em nenhum caso, ou em caso algum, haverá um perigo real nesses fenômenos, nesses ruídos, a não ser o próprio incômodo. Isso é uma questão também bastante discutida, porque tem muita gente que tem medo. Tem gente que não fica sozinho no ambiente porque tem medo. Então, o medo, muitas vezes, decorre de um aprendizado. Às vezes, a gente ensina as crianças a ter medo. Porque elas, naturalmente, quando muito pequenas, elas não têm medo. Tanto é que andam no parapeito de um prédio, elas não demonstram medo. Mas ela vai crescendo e vai, claro, que desenvolvendo o sentido de autopreservação, mas também a gente vai incutindo nas crianças alguns medos, o medo do escuro, o medo do que está no escuro, o medo do bicho, não é? Daquilo que vai te pegar, daquele desconhecido, enfim. Aí a criança vai crescendo com medo de espírito, com medo de fantasmas. Mas, na verdade, a gente não deve ter medo, não precisa ter medo à medida que você conhece. Então, é uma fase que a pessoa tem, eu vejo muitas pessoas começando no espiritismo assim com muito medo. Tem gente que tem medo até de entrar no centro espírita, porque acha que os espíritos vão assaltar a pessoa e tomá-la e entrar no corpo dela. Isso não acontece. Existe também, meus irmãos, uma ordem superior que os espíritos têm um certo limite para agir. Se às vezes os espíritos superiores permitem que eles façam algo mais, é porque isso tem uma utilidade. Então, o medo é muito fruto do desconhecimento. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que não precisa ter medo. Agora, é óbvio, tem espíritos brincalhões que, aproveitando da pessoa, e muitas vezes utilizando o próprio fluido ectoplasmático da pessoa, ou animalizado, que a pessoa libera sem perceber, esses espíritos são brincalhões, eles provocam medo mesmo, susto. Sabe que a pessoa tem medo, então ela, não é, vai ser mais suscetível e os espíritos aproveitam, porque os espíritos estão percebendo se eles estão interessados naquela pessoa. Então, o inconveniente dessas situações, na maioria das vezes, é que elas podem tomar proporções e persistências muito desagradáveis. Então, obviamente, você não deve ter medo, mas também não ser negligente. Não querer, por exemplo, aproveitar, se comprovar que é um espírito e brincar com esse espírito. Porque você não sabe quem é esse espírito. Ele pode começar num nível de brincadeira e você estabelecer um contato,
Isso, às vezes, isso ainda existe em evocações particulares, a pessoa quer fazer esse tipo de coisa e depois ela se decepciona, porque ela perde o controle. O que é que controla os espíritos inferiores? A presença dos espíritos superiores. E os superiores não se vinculam a esse tipo de brincadeira. Então, a questão do envolvimento com esse fenômeno é de ter muito equilíbrio, muita seriedade no trato como ele, e não se envolver a tal ponto de não se perder o controle da situação. E os espíritos, às vezes, aproveitam. No item 85 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele diz que essas manifestações físicas espontâneas, em geral, têm a finalidade de chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao ser humano. Essa é uma realidade que a gente verifica na atualidade. Em nossa experiência, e conversando com muitos estudiosos do tema, não que tenhamos uma experiência destacada no assunto, mas já observamos que muitas famílias começaram a estudar a doutrina, despertar para as realidades espirituais a partir de fenômenos, de efeitos físicos, que se tornaram tão insistentes que eles não puderam negar a realidade do espírito. Não é porque a pessoa deva se tornar espírita, mas é porque o espiritismo é a única doutrina que explica o fenômeno, tirando a fantasia e levando a pessoa ao equilíbrio, tirando do medo. Então, se eu estudo, se eu conheço, eu não tenho medo. Se eu conheço o tema, se eu estudo, se eu me desperto para as realidades espirituais, eu me equilibro e aqueles ruídos desaparecem. Porque se o objetivo é exatamente chamar a atenção da pessoa para algo que ela não está prestando atenção e despertá-la para as realidades espirituais, no momento em que isso acontece, os ruídos tendem a desaparecer. E principalmente quando a pessoa se entrega à mudança, à renovação moral e à oração, que Kardec repete insistentemente nesse capítulo. Há benefício desse tipo de espírito, porque espíritos que promovem ruídos são espíritos inferiores. Podem até estar sendo auxiliares de espíritos superiores. E aí, no item 86 desse capítulo, Kardec narra a sua experiência pessoal, quando na casa dele ocorreu o fenômeno de efeito físico, muitos barulhos que o impediram de trabalhar, fenômenos que durou por horas. No outro dia, na reunião mediúnica que ele participou, ele indagou, e aí ele obteve a informação de que aqueles ruídos foram provocados pelo espírito de verdade. Foi o primeiro encontro que ele teve com o espírito de verdade, e nós narramos esse fenômeno aos detalhes no programa 15, que nós sugerimos que as pessoas se reportem a esse programa, aqui da série Estudando o Livro dos Médiuns, onde a gente coloca bastante detalhes sobre esse encontro. Kardec estava revisando o Livro dos Espíritos, e houve um barulho. No outro dia, ele na reunião mediúnica, é informado para ele que havia um erro naquela questão. E o espírito de verdade se apresenta como um espírito amigo. Mais tarde, Kardec diz que o identificou como espírito de elevadíssima hierarquia. Aliás, no início, ele disse que era hábito chamar todos os espíritos de espíritos familiares, né? E depois ele foi compreendendo a categoria dos espíritos e foi percebendo que haviam categorias as mais diversas. Então, o Kardec dá esse exemplo pessoal para dizer, a finalidade daqueles ruídos era de chamar a minha atenção para, no caso dele, um erro numa pergunta de O Livro dos Espíritos. Mas a maioria de nós é para nos chamar a atenção por certos comportamentos. E como dissemos, não é tanto para transformar a pessoa em espírita, mas é para despertá-la para as realidades espirituais. Ela vai chegar no espiritismo se ela quiser, se ela aceitar, porque ninguém é obrigado. Foi isso que nós lemos
na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo no início. Médios existem em todos os lugares, em todos os países, em todas as camadas sociais, em todos os ambientes. Mas a pessoa assume a tarefa se ela quiser. Porque é uma faculdade especialíssima, que a pessoa deveria aproveitar a benefício do próximo e a benefício de si mesmo. Mas se ela deseja diferente, a responsabilidade dela, e os espíritos dizem, vão se tornar figueiras estéreis, e depois a consciência vai cobrar. É natural. E muitas pessoas indagam, eu sou obrigado a trabalhar na mediunidade? Não, você não é obrigado. Mas a mediunidade surgiu na sua vida como um compromisso. Então, se você não quer ir para a reunião mediúnica, mantenha-se equilibrado. Porque o desequilíbrio vai levar o indivíduo a desastres emocionais muito graves. Isso não é uma intimidação, é uma constatação. Porque muitas vezes a pessoa não quer o compromisso com os espíritos superiores, um compromisso que está gravado no seu subconsciente, porque ela teima em permitir que o seu passado aflore e permaneça na rebeldia, na distração, na indiferença, com a alta espiritualidade e com o compromisso de autotransformação. Porque uma das primeiras coisas que a pessoa reclama é das disciplinas. Ah, mas eu, para ser um médium espírita, eu tenho que me abster de muita coisa. Tem. Mas dessas coisas que se abstêm, embora não seja do dia para a noite, são benéficas. Como aquele que está se intoxicando e vai buscar a desintoxicação. Tem coisas que se abstêm que são benéficas. E isso acontece na vida do médium. A disciplina para o médium, ela é salutar. Então, Kardec diz que depois que ele conversou com o Espírito de Verdade, nunca mais aconteceram esses ruídos na casa dele. E ele vai narrar muitos fatos de pessoas que tinham desvios morais que estavam permitindo a manifestação espontânea de espíritos, de efeitos físicos, que estavam chamando a atenção para a pessoa em relação ao seu comportamento. Kardec faz uma observação muito bonita aqui nesse item de O Livro dos Médiuns, falando da relação dele com o Espírito de Verdade. Ele diz que a intervenção benévola e eficaz sempre esteve presente na vida dele, por intercessão do Espírito de Verdade, que se mostrou como um mentor dele e, obviamente, de toda a obra da codificação. E ele diz, em assuntos da vida material, como nos assuntos ou nas questões metafísicas. É muito interessante ele dizer assuntos da vida material. Os espíritos nos ajudam, sim, a enfrentarmos as provas e as expiações. Muitas vezes não tiram as dificuldades que a gente tem que passar, porque isso é benéfico ao nosso crescimento, mas não quer dizer desamparo. Então, às vezes a pessoa passa uma dificuldade financeira, passa dificuldade de uma perda, passa problemas profissionais, mas isso não quer dizer desamparo. A gente precisa mudar o olhar. Porque os espíritos estão sempre intercedendo em benefício das pessoas. Se não fazem mais, não é porque não tem poder. É porque muitas vezes a própria pessoa, antes de reencarnar, pediu para que lhe fossem tolhidas todas as possibilidades de, às vezes, uma vida muito farta e fácil, para que aquela disciplina na Terra representasse a cura para ela. Então, as provações e as expiações aqui para os médiuns não representam desamparo dos seus guias espirituais. Muito pelo contrário. E se existem mentores que estão prometendo ganho material e riqueza, abra o olho. Porque aí é muito provável que esteja acontecendo uma mistificação. Porque se os espíritos querem interferir na vida de uma pessoa para auxiliá-la, porque ela tem que seguir determinado caminho, e até ter uma prosperidade material, porque isso está no seu compromisso reencarnatório, isso vai acontecer espontaneamente,
na aparência. Tudo vai encaminhar na vida da pessoa. Sem que o espírito venha e te dê os números da loteria para você ganhar. Mas as coisas se encaminham. E às vezes a dificuldade é numa época da vida e noutra passa. Outras pessoas vão enfrentar facilidades a vida toda. Outras pessoas vão enfrentar dificuldades a vida toda. Não é mérito ou puro benefício, e na outra não é puro malefício. São os aprendizados. Porque Kardec diz aqui, a intervenção benévola é também na nossa vida. Mas eu preciso estar sintonizado com esses espíritos superiores. Então, aqui só fazendo uma observação. Os barulhos foram provocados na casa de Kardec e depois foram atribuídos ao Espírito de Verdade. Pela explicação que nós temos em O Livro dos Médiuns, nós vamos entender que, na verdade, muito provavelmente o Espírito de Verdade tem se utilizado de um espírito inferior que veio colaborar com ele, obviamente, amorosamente, porque é um espírito elevado, porque espírito inferior não é sinônimo de espírito sofredor e nem sinônimo de espírito maldoso, conquanto espíritos sofredores e maldosos sejam inferiores. Kardec dá exemplos, né, dessa situação de fenômenos que param a partir do entendimento do que o espírito quer dizer. Ele diz aqui nesse item, ele menciona que um espírito de um pai desencarnado, depois que teve a oportunidade de mandar uma mensagem ao filho, e o filho realizou aquilo que o pai estava orientando, os fenômenos passaram. Uma outra coisa que Kardec observa também em relação aos fenômenos de efeito físicos, as pessoas que estão em comunicação regular com os espíritos, só muito raramente estão sujeitas a manifestações desse gênero. Isso é uma informação importante. As pessoas, então, os médiuns que estão em reunião mediúnica, que estão em trabalho contínuo, já não têm necessidade desse tipo de incômodo ou de despertamento, porque isso acaba sendo um incômodo. Às vezes é um ruído passageiro, mas se aumenta demais, isso cria um transtorno na vida da família e um prejuízo à própria harmonia doméstica, ou do ambiente de trabalho, da casa nova que se muda, porque existem espíritos malévolos que também provocam ruídos. Mas quem está na atividade contínua, há como que uma proteção, e Kardec coloca uma desnecessidade. Então, veja, não é que há uma imposição do indivíduo para a reunião mediúnica, mas estando na reunião mediúnica continuamente, não há necessidade desses ruídos na casa do médium. Por quê? Porque ele já está numa tarefa regular. Isso é uma orientação muito importante. Então, se eu estou verificando que estão acontecendo manifestações na minha casa, eu tenho que perguntar por quê? E perguntar a mim mesmo, em primeiro lugar. O que esse espírito está querendo me chamar a atenção? Em que eu estou negligenciando? Onde está a minha invigilância? Porque realmente essas perturbações podem se degenerar em estardalhaço e graves perturbações. Móveis podem ser derrubados, pedras podem ser jogadas na pessoa, podem se quebrar portas, janelas, quebrar até mesmo ladrilhos. Isso está no item 87 de O Livro dos Médiuns. E aí você não vai poder dizer que é uma ilusão. E muitas vezes pode haver realmente o objeto quebrado, outras vezes só o ruído. Então é uma importunação, que dependendo do grau pode se tornar uma importunação obsessiva. Porque espíritos malévolos que pretendem obsidiar se utilizam muitas vezes de fluido ectoplasmático do próprio médium para perturbar. E aí no item 88, Kardec vai dizer que essas manifestações elas não são raras, elas não foram criadas pelo Espiritismo, mas às vezes tomam proporções no ideário comum, aí, no cotidiano, né, como lendas populares, que tomam expressões fantasiosas que, na verdade, não correspondem à realidade. Tá?
Aí Kardec faz aquela observação que nós comentávamos há pouco. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles, ou seja, daquilo que eles podem fazer, do que não podem fazer e de como nós devemos nos comportar. Então, para aquelas pessoas que ainda insistem em ter medo, tire esse medo da mente. Estude, pesquise. Não tenha medo do espírito. Porque, aliás, o medo, nós vamos ver isso mais tarde, é uma brecha obsessiva. Quanto mais o espírito percebe que você tem medo, mais ele vai te apavorar. No momento em que ele vê que você não tem medo, perdeu a graça. E aí ele para com essa atividade. Tá? Isso, pessoas que têm medo de ir para reunião mediúnica. Se a pessoa não tem medo de ir para reunião mediúnica, ela não deve ir para reunião mediúnica porque ela não está preparada. Existem muitos casos na revista Espírita, e nós vamos indicar aqui, como Kardec o faz, na revista Espírita de 1858 e 1860, Kardec narra diversos casos de fenômenos de efeitos físicos que aconteceram em vários locais da Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, tempos, a época dele, tempos remotos. A revista Espírita é um excelente apoio ao livro dos médiuns. Veja que essas manifestações que ele narra na revista Espírita, de 1858 e 1860, foram antes da publicação de O Livro dos Médiuns, que deu-se em 1861. Então, alguns casos ele trouxe para o Livro dos Médiuns, e nós vamos estudar especificamente um deles, que Kardec o faz, mas se você pesquisar na Revista Espírita de 1858, você vai ver um caso lá interessantíssimo de uma criança de 11 anos. Inclusive me perguntaram isso no Telegram, se as crianças podem doar fluidos para provocação de fenômenos. E isso é muito comum. Eles podem doar fluidos, sim, ectoplasmáticos. Muitas vezes isso não causa prejuízo à saúde da criança, porque é natural na criança, uma pessoa foi preparada no mundo espiritual para essa doação, porque não são todas as crianças que liberam. O que Kardec contraindica é você levar essa criança para reunião mediúnica e provocar o uso dessa faculdade. Mas espontaneamente, como é o caso que ele narra dessa criança de 11 anos, começaram com pequenos ruídos, daí a pouco foram perceber, ela conversava com o espírito, dormindo. Sempre que ela dormia, os fenômenos aconteciam. Quando ela acordava, os fenômenos desapareciam. Mas eles começaram a observar a criança, quando ela dormia, acontecia algo muito interessante. Ela dava ordens a esse espírito. Depois ela foi identificar que era um homem que essa criança via diante da cama. E ela dava ordem. Entendeu-se, Kardec interpretou que, na verdade, a criança, em encarnação passada, foi superior a esse espírito. Porque ele dava ordem, mandava o espírito marchar, mandava o espírito fazer certos barulhos, mandava o espírito fazer ruídos como se fosse de uma marcha, e o espírito obedecia, e a criança estava dormindo. Era uma situação de sonambulismo. Então, a criança, em estado sonambúlico, ela conversava com o espírito. Mas, assim, primeiro eram palavras desconectadas, depois eram ordens mesmo, que as pessoas viam que a criança estava dormindo e conversando com alguém. Esse alguém era o espírito. Um fato muito interessante da Revista Espírita de 1858, e ele vai mencionar na Revista Espírita, ainda de março de 1860, o caso de um padeiro muito interessante, que os espíritos começaram a jogar coisas na massa de pão, e inclusive deu prejuízo material mesmo para ele, porque espalhou coisas ali, misturando na farinha, e causou quebras de garrafas, que ficou comprovado que era um espírito. Ele fala de obsessões que duraram, que acabaram se degenerando em obsessão por vários anos seguidos. Então, Kardec traz aqui no item que nós estamos estudando, o fenômeno que aconteceu em Paris em agosto de 1860,
quando o fenômeno ficou conhecido como o fenômeno da Rua Desnoyers. Está na Revista Espírita de agosto de 1860. Mas Kardec trouxe esse caso para o Livro dos Médiuns, e é interessante a gente analisar, porque ele faz uma série de indagações ao espírito São Luís, a propósito dos fenômenos que estavam acontecendo. Então, ele pergunta a São Luís: terias a bondade de nos dar algumas informações sobre esse espírito, já que ele mesmo não pode ou não quer dar essas informações? E São Luís diz: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, a despeito de tudo que foi dito a ele. Ele tem seu livre-arbítrio. E ele faz o que quer desse uso. Você vê, nem os espíritos não podem obrigar outros espíritos a se manifestarem, né? Aí ele pergunta: há muito tempo que morreu esse homem? Ele diz: tomar informações. Ele cometeu um crime cuja lenda existe na região. Aliás, esse fato é o que está na Revista Espírita, e nós vamos trazer aqui o fato que Kardec narra no item de O Livro dos Médiuns, no item 94, que é esse que eu ia mencionar, da Rua Desnoyers. Fatos acontecidos em junho de 1860 e publicado na Revista Espírita de agosto de 1860. Kardec menciona que esses fenômenos podem ser de tal quantidade que se torna uma verdadeira epidemia. Aliás, essa expressão epidemia é usada mais recentemente pelo espírito André Luiz, dizendo que há uma pandemia na humanidade obsessiva. E a gente começa a perceber, pelas explicações dos espíritos, que, na verdade, é uma busca de despertamento, não é? Essas provações todas que estamos passando. Então, eu vou ler aqui o diálogo de São Luís com Kardec, e quando ele faz a pergunta direto do fenômeno da Rua Desnoyers. Querias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na Rua Desnoyers, quanto à possibilidade deles se darem, nós não duvidamos. E São Luís vai dizer: os fatos são reais. Ocorre que a imaginação das pessoas vai exagerar, mas é perfeitamente possível. Um espírito, na verdade, está se divertindo à custa dos habitantes do lugar. Haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Pergunta Kardec. E São Luís responde: elas são sempre causadas pela pessoa visada. O espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele, o espírito, se acha. Trata então de fazer-lhes maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Às vezes a gente encontra fatos assim até hoje, pessoas que se mudam porque não suportam a quantidade de fenômenos que ocorrem na casa, não percebendo que são eles que estão doando os fluidos para que o fenômeno ocorra. Aí Kardec pergunta, a terceira pergunta: entre os moradores da casa, há alguém que seja causador desse fenômeno por uma influência mediúnica espontânea ou involuntária? E São Luís diz: necessariamente sim. O fato não poderia dar-se de outra maneira. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto. Conserva-se inativo enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convém, ou seja, quando não esteja presente um médium de efeito físico. E às vezes o espírito fica no lugar, ele diz que é predileto, porque ali ele morou, porque ali ele tem seus bens,
porque ele tem ali o seu foco de preocupação, porque ele se recusa a sair do lugar. E aí, quando chega alguém que vai competir com ele, ele pode se tornar muito maldoso. Então, quando essa pessoa aparece, aí São Luís usa a expressão, o espírito começa a divertir-se, né? Na verdade, ele começa a criar situações para prejudicar a pessoa. Mas Kardec insiste, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? E São Luís vai dizer que esse é o caso mais comum. Mas não quer dizer que seja sempre assim. Ou seja, às vezes o espírito pode utilizar fluidos de médiuns que não estão presentes no lugar. Não é? Então, há sempre necessidade do médium estar presente no lugar, mas não se pode generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Kardec ainda pergunta mais. Sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que se revele para lhe servir de auxiliar? Isso não denuncia da parte dele uma simpatia com espíritos dessa natureza? Analisando a pergunta, Kardec está indagando o seguinte: uma vez que esses ruídos são provocados por espíritos inferiores, isso não decorre desses médiuns também serem inferiores? Eu já ouvi essa pergunta feita de outra forma, na atualidade. Médiuns que incorporam espíritos inferiores, sofredores, obsessores, em reuniões mediúnicas espíritas, é porque esses médiuns são inferiores. As pessoas fazem essa relação. Assim como faz uma outra relação. Quem incorpora o mentor na reunião é o médium mais evoluído do grupo? É a mesma pergunta que Kardec está fazendo aqui. Sendo sempre o espírito de ordem inferior, não vai se presumir que essa pessoa tem aptidão, né, de doar fluido, não mostra que ele também é inferior? E a São Luís vai dizer, não é precisamente assim. Porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Significa que existem médios que se prestam melhor a atendimento de determinados espíritos, por uma predisposição física, ou seja, foi preparado no mundo espiritual. No caso aqui, a doação de fluido ectoplasmático, se a pessoa tem condição, ela vai liberar. Mas não é porque ela é inferior, porque ela também pode ser de condição de alta moralidade, um espírito, um médium muito equilibrado, e somente incorporar espíritos sofredores. É porque ele tem uma melhor aptidão. André Luiz chama de especialização. Então não é que ele é inferior, é uma especialização. Ele pode, inclusive, ser um dos médios mais equilibrados do grupo. Não estamos presumindo, estamos analisando. Assim como aquele que incorpora o mentor, não quer dizer que é o mais elevado. Ele pode, às vezes, ser o mais necessitado. Também é uma reflexão, não estamos generalizando. Aí São Luís vai dizer que o que denuncia, na verdade, é uma tendência material. Não é? Agora, quanto mais elevado moralmente a pessoa, tanto mais atrai para si espíritos bons e afastam os maus. Essa é uma regra geral. O que afasta os espíritos inferiores é atrairmos os espíritos superiores, pela moralidade. E uma coisa que muito beneficia, Kardec repete o tempo todo nesse capítulo, muito beneficia os espíritos, a prece. Aí Kardec continua indagando a São Luís. Onde é que o espírito busca os objetos que ele joga nas pessoas? Porque o espírito estava jogando coisas nas pessoas. E São Luís diz, os diversos objetos que lhe servem de projetis são, as mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos, ou nas proximidades.
uma força provinda do Espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o Espírito indica. Isso é feito pelo pensamento, nós estudamos no programa passado, que o Espírito envolve o objeto com o fluido ectoplasmático do médium, dele, às vezes até da natureza, e ele impulsiona o objeto pelo pensamento, não é que ele pega o objeto. O fluido penetra o objeto, o fluido cósmico universal, o ectoplasma, esse fluido misto, e pelo pensamento ele conduz o objeto. Pergunta 7. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas, ou até provocadas para convencer as pessoas, parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render a evidência. É uma observação que Kardec faz. Será que essas pessoas que duvidam, não seria melhor que elas presenciassem esses fenômenos? Muitas pessoas queixam de não serem testemunhas. Eu já ouvi também, acredito que muitos companheiros que estão nos ouvindo devem ter ouvido isso. Eu nunca vi, então eu não acredito. Eu queria que acontecesse comigo. Aí eu acreditaria. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova? É o Kardec pergunta a São Luís. E aí São Luís dá uma resposta muito bonita. Ele diz assim: os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunha dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Aos fariseus que lhe diziam: mestre, faz-nos ver algum prodígio, não se assemelham aos que hoje vos pedem que lhes façais presenciar algumas das manifestações? Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda que quando os espíritos lhes aparecessem, do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais alimárias empacadas. Quer dizer, a pessoa não aceita mesmo que vê. E outra coisa importante a falar aqui, os espíritos muitas vezes não nos obedecem mesmo, não. Às vezes a pessoa pede o fenômeno não acontece, exatamente porque para mostrar para a pessoa que os espíritos não estão sujeitos à vontade de pessoas que não têm seriedade, apenas querem brincar com os espíritos. E aí São Luís termina essa resposta dizendo: felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. E o que nos leva a essa fé raciocinada, não é? É exatamente o estudo e essa sensibilidade da alma. Aí Kardec pergunta a São Luís: o senhor acha que convém que nós evoquemos esse espírito para pedir alguma explicação? Aí São Luís diz assim: evoque-o se quiser, mas é um espírito inferior, que só te dará respostas muito insignificantes. Aí Kardec, como era um pesquisador, fez a evocação. Aí ele vai conversar com o espírito perturbador. Que tinhas de me chamar? Diz o espírito. Queres umas pedradas? O espírito chegou bravo. Então é que se havia de ver um bonito, salve-se quem puder? Não obstante teu ar de valentia? Então ele estava assim, instigando Kardec, né? Ele já chegou dando assim logo umas alfinetadas, né? Você está com esse ar de valentia aí, e muitas vezes os espíritos chegam desse jeito mesmo, intimidando. Aí Kardec não entra na onda da entidade. Quando mesmo nos atirastes pedras aqui, quando mesmo que nos atirasses pedras aqui, melhor dizendo, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Não que ele estivesse desrespeitando o espírito, mas para mostrar que ali ele não estava no controle da situação. Aqui talvez não pudesses. Olha o que o espírito responde. Porque tens um guarda a velar por ti.
Isso a gente vê nas reuniões mediúnicas espíritas sérias. Há sempre vigilantes espirituais que não deixam os espíritos fazerem o que eles querem, as balbúrdias que às vezes querem, viu? Então, médium não pode dizer que caiu da cadeira porque o espírito que jogou, não. Ou que quebrou um objeto, porque o espírito é que mandou quebrar. Não, ali tem... Primeiro que o médium pode se controlar. Segundo que existem vigilantes. Então, Kardec, quando pergunta assim, pode, você está querendo jogar pedra? Pode jogar, mas isso não nos amedronta. Aí o espírito diminui, né, a sua intensidade. Até porque Kardec não era só uma pessoa autoritária, como muitas vezes se pensa, ele era uma pessoa muito amorosa e extremamente respeitadora. Aqui ele estava querendo conversar com o espírito. Aí Kardec pergunta ao espírito assim, havia na Rua Desnoyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregava aos moradores da casa, ou seja, aqueles sustos, aqueles... Certamente, respondeu o espírito, achei um bom instrumento. E não havia nenhum espírito douto, ou seja, não tinha nenhum espírito elevado lá. Nem sábio, nem virtuoso para me embaraçar. Porque eu sou alegre, eu gosto de me divertir, disse o espírito. Kardec pegou, qual é a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada, respondeu o espírito. Ela te auxiliava sem saber de nada? Ah, sim, pobre. Era a que mais tinha medo. Então, aquela que mais tinha medo era que doava os fluidos para o espírito fazer a balbúrdia que ele fazia. Procedias assim com algum propósito hostil? Eu não. Nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Ele era um espírito brincalhão, desocupado, que estava ali no lugar. O que queres dizer com isso? Não te compreendemos, indaga Kardec. Eu só cuidava de me divertir, respondeu o espírito. Vós outros, porém, estudais as coisas e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Então, o espírito ficou assim numa situação, porque ele falou assim, eu não tinha nenhum propósito hostil, mas tenho certeza que vocês vão aproveitar isso de uma forma útil, que, aliás, é o grande objetivo das reuniões mediúnicas, a utilidade, né? Aí, foi aí que ele disse, eu só cuidava de me divertir. Agora, vocês que são estudiosos vão aproveitar para provar que nós existimos. Então, é a consequência da... Dizeis que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebrastes todo o ladrilho da casa. Causaste, assim, um prejuízo real. Olha onde chegou o espírito. Aí o espírito simplesmente diz, é um acidente. E como quem diz assim, não foi culpa minha. São objetos muito comuns. Achei-os nos pátios e nos jardins próximos. E aí ele quebrou tudo. Achaste-os todos? Perguntou Kardec. Ou fabricaste algum? Não criei, nem compus coisa alguma. Esse espírito não sabia nem como criar as coisas. Ele sabia movimentar. E se não pudesses ter encontrado esses objetos, né, para jogar, terias podido fabricá-los? Insistiu Kardec. Fora mais difícil. Porém, a rigor misturam-se matérias. Isso faz um todo qualquer. Quer dizer, o espírito também não sabia responder. Agora dize-nos, como os tirastes? Bom, isso é mais difícil de explicar. O espírito não sabia também como ele fazia. Ele só fazia. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela jovem e, juntando a minha menos material, pudemos os dois transportar os diversos objetos. Vai dar-nos de boa vontade, assim o esperamos, algumas... Aí Kardec pergunta algumas coisas sobre o espírito. Ele pergunta, você já morreu há muito tempo? Há bem mais de 50 anos. Você vê, o espírito estava lá há 50 anos. Olha que situação de sofrimento desse espírito. E aí ele pergunta, o que você fazia quando encarnado, quando vivo?
Ele falou, eu não era lá grande coisa, eu era um simples catador de papéis, trapeiro, naquele quarteirão. Então me diziam, tolice, ele era um espírito muito simples. Ele era uma pessoa destituída de cultura. E aí, Kardec vai encerrando a conversa e perguntando, alguém te ajudou a responder? Porque Kardec percebeu que algumas respostas estavam assim, um pouco mais complexas, já que ele era uma pessoa tão simples. Aí ele disse, sim, o vosso bom rei Luís. Kardec já tinha percebido que São Luís estava ajudando o espírito a responder às perguntas pela elevação delas. Nós vamos ficando por aqui, nós temos muitas questões, mas nós vamos continuar nesse assunto, que é muito interessante, na semana que vem, lendo ainda algumas entrevistas de Kardec com os espíritos, algumas orientações que ele dá. E as pessoas estão me perguntando aqui, tudo que está relacionado aos médios de efeitos físicos? Sim, são médiuns de efeitos físicos, não é? Algumas pessoas estão falando de barulhos que têm ouvido, façam preces, que é o que Kardec destaca. A prece é um grande benefício para a pessoa. Traz grande alívio. Você vê, esse espírito estava lá há 50 anos e ninguém nem lembrava dele, nem sabia da existência dele, porque ele era um catador de lixo de rua, um trapeiro, né? Bom, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa live. Se o médium frequentou uma reunião mediúnica e desistiu, foi trabalhar em outro setor da casa espírita, isso pode trazer algum problema para a saúde dele? Não. Às vezes a pessoa não tem condições de continuar na reunião mediúnica, mas ela deve fazer do seu tempo um trabalho de amor, de caridade, e assim ela vai se manter equilibrada. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas não deve ter esse receio de prejuízo, mas desde que a pessoa canalize as suas energias, ou seja, conduza toda essa energia mediúnica que ela tem para fazer o bem, para fazer a caridade, para orar para as pessoas, às vezes aplicar um passe, que é uma coisa assim, que não demanda uma manifestação mais ostensiva. Também ajuda muito a você repassar esses fluidos que você tem em abundância para aquelas pessoas que não têm. Mas às vezes um olhar, atendimento fraterno, não é? O atendimento espiritual, que você conversa com as pessoas, né, naquele momento de acolhimento, você está doando energia, isso é um trabalho mediúnico também, e que é uma forma de você conduzir suas energias a benefício das pessoas. A Vera está colocando aqui que já houve informações de efeitos físicos que não se dão com barulhos, mas com deslocamento de objetos, é o espírito querendo chamar a atenção, ou às vezes pedindo ajuda mesmo. Tá? É sempre importante essa questão do espírito estar chamando atenção. Às vezes está chamando atenção para aspectos morais. Nós vamos ver mais adiante que existem casos em que a pessoa sofreu obsessão, porque falava muito, e o espírito estava querendo chamar a atenção para esse defeito, né, moral da maledicência. Bom, nós vamos ficando por aqui. O nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB TV, da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam aqui gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue os nossos programas, compartilhe com aqueles que não puderam assistir, para que eles possam também estudar essa obra tão importante, o Livro dos Médiuns. Se você tem dúvidas acerca da mediunidade, fique atento à nossa programação, e ficar atento à nossa programação, participe do grupo no Telegram, no endereço @FebTV_Médiuns. Baixe o aplicativo, escreva lá, @FebTV_Médiuns, e você vai poder assistir à nossa programação. E aí, uma novidade, nós já temos um site em que todos os nossos programas estão colocados e as respostas do Telegram separados por assuntos. www.febtv.com.br/médiuns. Acesse o site, assista todos os programas, veja todas as perguntas que já foram feitas, centenas de perguntas já foram respondidas, só que agora estão separadas por assunto, perispírito, desenvolvimento mediúnico, vocês vão ver lá.
uma série de coisas úteis e importantes sobre o tema. E eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.